falando do processo administrativo e da questão econômica do Brasil colônia. Bom, nós temos aí, como eu já disse, um desinteresse inicial que, a partir de algumas invasões estrangeiras, de algumas ameaças, começa então a ter o processo de capitanias hereditárias. Uma coisa que você precisa saber da capitania hereditária é que não é um projeto inédito português, tá? Esse processo de divisão em capitanias e subdivisão em sesmarias já existia em outros lugares, principalmente em algumas regiões da África que Portugal também colonizava, ok? Além disso, nós temos aí alguns fatores decisivos para essas capitanias hereditárias. Primeiro, a carta de doação que o capitão donatário vai receber, juntamente com o foral e o direito de sesmarias. A carta de doação e o foral são as regras, são as leis, os direitos e os deveres. Dentro dos direitos e deveres está a possibilidade de distribuição de sesmarias. E aqui eu gosto sempre de reforçar que nós temos nessa divisão, muitas das vezes as pessoas falando, uma das grandes responsáveis pela concentração de terras no Brasil são as capitanias hereditárias. E aí alguns pontos relevantes. Primeiro, sim, contribui para a concentração, mas não o fato de terem existido as capitanias, e sim o fato das sesmarias ser uma distribuição para poucas pessoas, de serem grandes latifúndios. Por que eu falo isso? As capitanias hereditárias, gente, eram unidades administrativas. Era como se fosse, por exemplo, bem entre aspas, o governo do estado. Então, o problema não é a capitania, o governo do estado, né, digamos assim. O problema maior é para quantas pessoas você vai distribuir essas sesmarias. E eram para poucas pessoas, então essas pessoas tinham grandes latifúndios. E é claro, isso contribui para a concentração de terra. Mas cuidado que lá em 1534, é claro que contribui para a concentração que existe hoje. Mas não é só esse fato isolado. Existe todo um processo histórico que nos leva a essa concentração de terras, e as sesmarias contribuem para esse processo histórico, mas não é o único, tá? Então, existe a lei de terras, existem várias outras questões que são relevantes para a gente entender essa concentração. Bom, além disso, dentro dos deveres, né, existe o pagamento de impostos, existe até mesmo a questão do quinto. As pessoas acham que o quinto é só quando, de fato, se descobre ouro na região das minas, mas o quinto como imposto já existia desde o início do foral lá das capitanias hereditárias. Isso se deve à esperança de se achar, né, metal precioso, lembrando que na América Espanhola eles acharam com abundância, lembrando que eles não tinham dimensão do tamanho do território, então se achavam muito próximo, consequentemente, se lá tem, aqui vai ter também. Acaba que tem mesmo, mas demora um longo tempo aí, um longo período para de fato achar. Nós temos as capitanias hereditárias não dando conta desse processo administrativo, e em 1548 é instalado o chamado Governo Geral e inaugurada a primeira capital do Brasil, que é Salvador. E aí, como eu já disse na nossa aula de hoje, nós temos o açúcar. O açúcar vai ser o principal produto explorado no Brasil colônia. É o primeiro lugar de todos desse processo, combinado? Neste primeiro lugar, neste açúcar, existe uma estrutura toda que se forma através da plantation, do patriarcalismo e da miscigenação. E isso já apareceu em prova. Então, nós temos a plantation como um processo de latifúndio, monocultura, um produto então que vai ser o foco, e monocultura para exportação, né? Então, o lucro todo vai ser exportando esse açúcar para a Europa, consequentemente, tendo aí grandes ganhos. E nós temos, no final do século XVII,
a descoberta de ouro na região das Minas. Então, olha lá, em 1534 já tem lá o quinto, né, no foral. Só que só no final do 17 é que se tem a mineração de fato começando no Brasil. E aí, com a lógica dos bandeirantes, né, de adentrar os territórios brasileiros, nós temos a criação da Intendência das Minas, que é justamente por ser o ouro, como eu já disse na aula de hoje, o dinheiro, né, você está mexendo com dinheiro mesmo, eu preciso de uma fiscalização em específico, eu preciso de mais órgãos administrativos e fiscalizadores para tomar conta dessa exploração. Então, a Intendência das Minas e as casas de fundição. As casas de fundição que vão gerar revoltas e a gente vai falar das revoltas ainda hoje, tá? Não vai embora que a gente vai falar de revolta colonial. E a gente vai fazer questão também, então nada de ir embora. Nós temos essas casas de fundição e as questões com o abastecimento na região das Minas, porque lembrando, eu tenho que lembrar, né, que afinal de contas eu estou em Minas Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte, a gente não tem mar, infelizmente. E por não ter mar, a gente acaba tendo problemas com a lógica do abastecimento e a gente ainda vai discutir mais sobre isso hoje, tá? Jéssica, no Pará tá sempre calor, então vamos levando. Aqui há um tempo atrás ainda estava um friozinho, muito calor aqui no Rio, no Rio de Janeiro. É quente, viu? Muito quente. Eu lembro que eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, né? Mas eu não sei atualmente na casa dela. Só que eu sei que na casa dela não tinha água quente no chuveiro, mas tinha um ar-condicionado, porque prioridades no Rio de Janeiro. Melhor o ar-condicionado do que a água quente, entendeu? Bom, vamos falar aqui do funcionamento do engenho, tá? Então, nós temos uma estrutura completíssima aqui, e a lógica colonial se estabelece a partir dessa estrutura. Inclusive, num dos meus livros preferidos, se não o meu livro preferido, né, que é Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz com Eloise Starling, a Lilia Schwartz usa uma metáfora que eu gosto bastante, que é essa questão agridoce, né? Que é esse sistema açucareiro. Por quê? O doce vem do açúcar e o amargo, né, vem do processo escravista, um processo violento, um processo que desenvolve uma questão que até os dias de hoje nos afeta muito, né, que é a lógica racista. Então, é uma estrutura agridoce esse funcionamento do engenho, né? Então, aqui nós temos algumas estruturas, deixa eu ver aqui, o meu mouse está aparecendo, vou apontar para vocês. Nós temos a Casa Grande, e aí Casa Grande Senzala é justamente o nome de uma das obras mais conhecidas, né, sociológicas e historiográficas sobre esse período, que é do Gilberto Freire. A obra essa que é muito comentada e que já apareceu mais de uma vez em prova. Então, nós temos a sede da fazenda e a residência do senhor de engenho e de sua família. Lembrando que o senhor de engenho, um grande latifundiário, né, o que recebe essa sesmaria, vai ter uma influência e um poder muito forte. A senzala, que é a moradia dos escravizados. E aí nós temos a estrutura mesmo do engenho. Então, o engenho, eu posso chamar de engenho tanto tudo isso aqui, quanto a estrutura de moer a cana-de-açúcar, tá? Então, nós temos o canavial, nós temos a criação de animais, algumas questões de subsistência, a moenda, a cozinha, toda essa estrutura em volta desse produto que é o açúcar. Lembrando que não gera só açúcar, mas gera, por exemplo, também cachaça, gera outros subprodutos, mas o açúcar é o foco, o açúcar é que vai ter essa lógica de exportação, ok? E aqui eu trouxe um outro mapa muito importante para a gente entender os processos econômicos que acontecem ao longo da colônia, tá? Então, aqui em roxo,
como a gente acabou de falar da cana-de-açúcar, aqui em roxo são as regiões em que vão se cultivar a cana-de-açúcar. Lembrando que aqui na região que está chamada São Vicente, né, que é a capitania São Vicente, que hoje é conhecido como ali grande parte da região sudeste, a princípio se instalam esses engenhos, mas eles não vão para frente, eles não vão ter uma duração tão longa quanto na região nordeste, tá? Isso eu tô falando da colônia, porque até hoje existem ali algumas questões do açúcar nessa região, mas no processo colonial o foco vai ser a região nordeste, principalmente Pernambuco, e eu vou falar já já por quê, tá? E aí nós temos a pecuária, que ela começa junto com a cana-de-açúcar, porém, por ocupar muito espaço, né, pelo gado ocupar muito espaço, acaba sendo empurrado para os interiores, para os chamados sertões. Lembrando, gente, quando eu falo sertão, eu falo interior, não necessariamente eu tô falando sertão nordestino, por exemplo. Um dos maiores exemplos aqui são as drogas do sertão, que na verdade é a região amazônica, né? Alguns produtos da região amazônica que são explorados principalmente pelos jesuítas e juntamente com o trabalho nativo. E a mineração na região da chamada região das Minas, por último, mais ou menos importante, que vai ser de grandíssimo lucro para a colônia, mas que já já a gente vai entender que o principal mesmo continua sendo a cana-de-açúcar, mesmo com a descoberta do ouro. Lembrando que aqui, ó, é o Tratado de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas, então teoricamente, o Brasil colonial seria daqui desse vermelho para cá, né? Então, por exemplo, a exploração aqui das drogas do sertão não faria sentido, aqui também não faria sentido com relação à pecuária, porém, é justamente por esse processo de interiorização, é justamente por desenvolver outras atividades, é que de fato a nossa fronteira ela vai se alargando, combinado? Isso vai acontecer, vai ser finalizado no período pombalino, que a gente também vai ver ainda nessa aula.